Hoje eu vou falar sobre a serpente lá no Éden. Quando aparece aquela serpente, né, que engana Eva, Deus já havia criado os animais. E as cobras, elas não tinham pés, elas se arrastavam, eram cobras mesmo, tá? Porque as pessoas confundem as coisas. Quando há uma maldição lançada sobre aquela serpente que se apresenta a Eva, possivelmente aquela serpente era um ser, né, com, como se fosse um ser humano, mas com a aparência de serpente, tá? Possivelmente. Tá? Porque a maldição de se arrastar pelo ventre e ele te ferirá na cabeça e você ferirá os pés, essa maldição não tem nada a ver com Deus amaldiçoar um animal, até porque senão todos os animais deveriam vir daquela serpente, né? E não deveria ter sido feito antes. Essas maldições sobre essa serpente se refere à perseguição lá de Herodes, quando ele vai perseguir Maria e Jesus, né, matando os primogênitos, e eles fogem para o Egito. É bem nítido o texto que mostra, né, uma mulher ferindo na cabeça a serpente e a serpente lhe ferindo os pés. E essa maldição de se arrastar por todo o tempo de sua vida não tem nada a ver com uma maldição sobre uma cobra, sobre um animal que não tem nada a ver com a história, que não fez nada de errado, porque Deus já tinha criado os animais. Então, o que se compreende que aquele ser maligno tinha um aspecto de serpente. Quando Eva lhe viu, lhe atribuiu como uma serpente, possivelmente por essa aparência, tá? Então não significa que era uma cobra, não significa que era um animal, e sim um ser ao qual Eva identifica como uma serpente. É o que a gente consegue entender, porque um animal dialogando com o ser humano, não existe evidência disso. Não existe. A única passagem na Bíblia que o animal fala é aquela jumenta lá de Balaão. Mas não existe argumentação de que os animais comunicavam-se com os homens, né? Senão eles mesmos poderiam colocar os nomes deles ou dizer os nomes deles a Adão, não precisava Adão colocar os nomes, né? Então, não existe, é uma coisa fantasiosa isso. Então você percebe o texto em nenhum momento está colocando maldição sobre todas as cobras, né? Porque seria um ato de loucura, né? De insanidade de Deus fazer isso, se fosse o caso. Porque não se trata de um ser personificando a maldade, que consta lá no Apocalipse como o dragão, que é a antiga serpente, e o dragão é chamado de diabo e Satanás. É. Então todas essas figuras de linguagem, elas vão ter uma referência lá no Apocalipse, na visão de um dragão, né? Ou seja, como não tem como João ver a personificação de Satanás, a visão que lhe é dada é um dragão. E ali o texto está explicando de que se trata aquele dragão. O dragão que o dragão com sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu. Aí se acredita através dessa passagem que foi um terço dos anjos do céu, porque é interpretado a visão do dragão. Quem é o dragão? Satanás, o diabo, a serpente, a antiga serpente. A primeira personificação do mal, do engano, né? Porque Eva foi enganada. Paulo fala isso, né? Que Eva foi enganada, não foi o homem, foi a mulher que foi enganada. Então, os próprios as pessoas que nos trouxeram o evangelho nos dá esses tipos de informação. A gente não pode pegar um ensinamento de um cara que era eloquente nas escrituras e jogar no lixo, né? Então, nós não podemos dizer que somos melhores que Paulo, que viu o terceiro céu, né? Foi arrebatado, viu coisas inefáveis que não era lícito o homem pronunciar, né? Então, a gente tem que parar de ter essa visão infantil da Bíblia e começar a perceber a parte interpretativa dela, que é bem explícita, bem nítida, né? Eu fiz o vídeo lá falando sobre os gigantes, por exemplo, né? Que não tinha como ser os anjos coabitando com mulheres. Por quê? Porque se acontecesse isso ocorreu no Gênesis.
quando houve a Arca de Noé, todos morreram. E não há relatos de gigantes ali tentando se pendurar na arca, né? E gigantes vão aparecer em civilizações mais tarde, lá na época de Davi, como Golias, como Lami, que foi o irmão de Golias, que foi morto pelo filho de Davi. E teve outros gigantes, tinham gigantes de várias regiões, né, que tinham nomes diferentes, muitos gigantes. Ou seja, eu fiz uma comparação. Imagina, se existisse um gigante antes da Arca de Noé, esses gigantes seriam muito mais fortes e poderosos, né? Por quê? Porque naquela época o homem vivia 960 anos, 700 anos, 930, 500 anos, né? E só quem veio daquela idade para cá foi Noé e mais 7 pessoas, né? Que possivelmente mantiveram essa vitalidade, tá? Você percebe que Adão, ele, após comer do fruto, ele ainda vive 960 anos, 930 anos, por aí, 930 anos. E Deus foi muito bom com Adão, porque Adão, mesmo tendo causado a desgraça de toda a humanidade, Adão e Eva causaram a desgraça de toda a humanidade, a punição deles foi muito branda, né? Acho que a tristeza maior foi ver o filho mais velho matar o mais novo. Só que Adão teve muitos filhos e muitas filhas citados lá na escritura, e eles eram dominadores da terra. Por mais que se plantasse e crescesse abrolhos e todas as dificuldades da terra, a terra era imensa, com cachoeiras, com praias, com muitas frutas, muitos paraísos, que eram tudo deles, né? Então Deus não foi ruim para eles, tá? Só que ruim foi o que aconteceu quando a sociedade começou a se dividir, né? Quando houve a geração de Caim ali, que é possível que Caim possa ter, porque Caim, ele era um filho direto de Adão e Eva, devia ter uma formosura que atraiu alguma das suas irmãs, né? Que Caim viveu numa terra distante, encontrou a sua esposa, ou Deus, vamos supor que fizesse da costela dele uma Eva para ele, uma espécie de Cainha, também poderia, só que ele não merece, né? Então, não necessariamente a criação precisava de incesto para poder prosseguir, né? Incesto que eu falo de forma direta. Porque possivelmente, com o passar do tempo, os filhos e filhas que Adão e Eva continuaram tendo, nem faziam ideia ou não entendiam que aquele cara era Caim, que era parente deles, né? E acabaram algumas daquelas mulheres, filhas de Adão e Eva, terem coabitado com o Caim e ter dado origem à linhagem. Aí você tem um texto, quando as filhas as filhas de Deus viram que as filhas dos homens eram mais formosas, tomaram para si mulheres, e aí nasceram os gigantes. O texto não está dizendo diretamente que os anjos coabitaram com mulheres e nasceram os gigantes, né? Não diz diretamente, é o que algumas pessoas supõem, tá? E a gente tem que entender que a Bíblia tem algumas escrituras e algumas falas apócrifas, né? O próprio livro de Judas, a própria citação de Paulo de Janes e Jambres, são citações de livros que não estão juntos, né? Nessa coletânea dos 66 livros que o protestantismo, nosso protestantismo tem, né? Há algumas citações bíblicas apócrifas, tá? No livro de Judas, lá, o último livro do Novo Testamento, penúltimo ali, antes do Apocalipse, e você tem essas citações assim que não bate com as próprias escrituras, não consta nas nossas escrituras, consta em outros livros, né? A Ascensão de Moisés, algumas coisas em relação a isso. Então, há citações nesse aspecto, tá? Uma das coisas que acontece muitas vezes é que a pessoa vê algumas coisas na escritura que parece, pô, Deus foi injusto aqui. Entenda, Jesus é a expressão exata de Deus. Ele falou que não fez nada que não viu o Pai fazendo. Olha a expressão de amor de Jesus. Olha as atitudes bondosas de Jesus. Jesus é a prova viva de que Deus é bom, de que Deus é amor. Ele testemunha isso, né? E ele fala, o Pai é maior do que eu. Você imagina que um ser desse vai ser injusto como? Se existem injustiças na Bíblia, é porque a gente está vendo as coisas na perspectiva humana, né?
ou alguém narrou aquela história para acusar Deus de ter permitido aquilo, tá? Como até o Caio Fábio fala um texto, né, que foi escrito no exílio babilônico, né, por judeus daquela época, estavam em exílio, e possivelmente escreve coisas como para se adaptar, né, adaptar as conquistas e jogando a coisa para junto de Deus, como se Deus fosse injusto, né? Quando Jesus veio à Terra, tentaram fazer isso com Jesus, tá? Por que Moisés deu carta de divórcio? O homem estava jogando a culpa da sua dureza de coração para as leis de Deus. E aí Jesus falou, não era no princípio assim. Moisés fez isso pela dureza do coração de vocês. Ou seja, os homens não estavam seguindo as leis do casamento, estavam repudiando suas mulheres, repudiar é mandar embora, mesmo continuando de forma documental, casado com aquela pessoa, eles mandavam embora. Só que eles casavam com outras e a mulher ficava no vento, sem os pais, que às vezes muitas vezes morria, muitas vezes tinha falecido, sem esperança alguma, aquela pessoa poderia até se tornar uma pessoa que vivesse na prostituição, né? Mas ia passar muitas dificuldades. E ali você percebe que quando Jesus nem se enfiou naquele problema. Eles tentaram colocar Jesus naquele problema. Você vê que eles foram lá perguntar a Jesus. Jesus não foi enxerido de lá mexer com aquilo. Eles que foram perguntar a Jesus sobre aquilo. Se era lícito o homem repudiar a mulher por qualquer motivo, né? Por que se faz essa pergunta? Porque algumas pessoas deviam ver que ali era injusto. Só que as pessoas jogaram essa injustiça para cima de Jesus, sempre com aquela hipocrisia. Ué, por que Moisés deu carta de divórcio? Ou seja, era Moisés então o errado. Não eram eles, não. Não era não eram eles que fizeram errado, não. Você percebe que era um povo de dura cerviz. Sempre foi reclamado isso na Bíblia. Era um povo de dura cerviz. Cometeram muitos erros, inclusive na Terra Prometida. Só entrou Josué e Caleb dos antigos, o restante morreu tudo no deserto. Pela incredulidade deles, os jovens entraram na Terra Prometida, né? Mas pela incredulidade deles foram prostrados no deserto. Não foi porque Deus não queria dar a Terra Prometida. É porque Deus tem planos da forma que precisa ser daquela forma, de fé. Não havia condições daquele povo que viu tantas maravilhas de desacreditar tão rápido em Deus. Moisés subia para orar e o povo aqui fazia um bezerro de ouro para adorar, passando por tudo, né? Uma sociedade que foi tirada o povo hebreu foi tirado ficou 400 anos na escravidão, foi tirado da escravidão, né? E Deus fez nações ali com aquele povo. E eles vendo todas as milagres, Deus interagindo diretamente com seus juízes, com seus representantes, mas eles, quando na época dos juízes não queriam um rei, aí escolheram Saul. Aí Saul não deu certo, aí Deus escolheu o dele, Davi, né, que também lá na frente vacila, né? Mas Deus escolhe Davi, e Davi vence um gigante, salva Israel de todas as dificuldades, né? Que ninguém ia desafiar aquele gigante. O Golias ia estar lá até hoje lá. Não é ter um brasileiro para lutar com ele lá. Joga o Bolsonaro lá para lutar com Golias. Então, joga o Lula também, joga todo mundo. Então você percebe que a situação é muito difícil. A situação entre que Jesus, quando Jesus ele está aqui na Terra, ele encontra uma situação difícil que a hipocrisia reina, que era gritante na época de Jesus. Era o Corban, um acordo que as pessoas faziam para não cuidar dos seus pais na velhice. Era uma série de coisas ridículas, né? Que estavam acontecendo aqui. E Jesus veio como filho, como senhor de tudo, e foi rejeitado. Jesus, na cara deles, falou: Vocês sabem que eu sou o Messias, mas não me confessam por medo de perder o lugar de vocês na sinagoga.
É, porque as profecias apontavam para eles. Naquela época, se as pessoas naquela época, os escribas, os fariseus, eles poderiam encontrar Jesus nas Escrituras. O João Batista, ele questionou no finalzinho da sua vida sobre se Jesus era o Messias mesmo. Ele tinha certas dúvidas, né? E Jesus falou para os discípulos dele: vai lá, fala para eles que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo. Ou seja, Jesus está fazendo uma maravilha ali, milagres, leprosos sendo curados, coisas que nunca se aconteceu, cegos de nascença voltando voltando a ver, não, vendo pela primeira vez, né? Então não tinha como não ser ele, porque ninguém fez aquilo. E olha que antes de Jesus, pessoas se levantaram dizendo que era o Messias, mas nunca se ouviu na história um cego de nascença ser curado. E isso com testemunho de muita gente, testemunho ocular de muita gente ao redor. Né? E mesmo assim, as pessoas não acreditavam, a ponto do próprio João Batista ter dúvida. Né? Aí Jesus só fez ele lembrar, cara, olhe para os fatos. Por mais que você não consiga entender tudo sobre o Messias, porque há profecias, cara, que elas não seguem como degraus de escada. Um profeta pode falar 5 profecias para 5 épocas diferentes e o judeu querer que isso tudo se cumpra na mesma época. Jesus, na época que estava aqui, ele fala de uma profecia que Daniel falou lá atrás do homem do iníquo, né? O homem, o abominável da desolação, que viria destruir o templo dos judeus. Já estava profetizada a destruição do templo. E ele ainda disse: os que estiverem na Judéia fujam para os montes, não volte para pegar nada. Quem estiver no caminho, não volte para buscar nada. Que a vossa fuga não se dê no inverno, porque é o sofrimento maior. Ai das que estiverem grávidas naquele dia, né? Que será um tempo de grande sofrimento para a pessoa gestante, pior ainda. Todas as dificuldades, né? E os problemas que uma gestante iria enfrentar. E pela história, parece que a fuga se deu realmente no inverno. E eles fugiram para os montes de Petra, conforme Jesus havia alertado, né? Isso deve ter sido transmitido. Então, você percebe que Jesus está cumprindo, está falando que ia se cumprir 70 anos depois da morte dele, iria se cumprir aquela profecia de Daniel lá atrás. Então ele já indica uma profecia. Aquela não é a vinda dele. Aquela profecia é uma outra profecia que está já mostrando a degradação ali do povo, do que ia acontecer. Né? Quando os judeus vão lutar contra os romanos, que profeta eles seguiram? Eles seguiram um tal de Bar-Cojas. Não havia um profeta, porque eles mataram os profetas morriam em Jerusalém. Jesus falou que matavam todos os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que eu envio. Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseste. Aí a pessoa fala assim, mas por que Jesus morreu? Jesus morreu porque ele, diante de ele se declarando Deus, né, como ele falou abertamente quando foi conjurado pelo fariseu, e ele disse que ele era o Filho de Deus. Ele afirma isso, se igualando a Deus. E Pilatos criando uma situação, né, que nem existe isso na história de por ocasião da Páscoa, soltar um preso, né? Pilatos acabou sendo colocado contra a parede. Herodes já havia absolvido Jesus, considerando ele como um louco, que não tinha problema nenhum, porque ele não era ameaça nenhuma. Mas os fariseus, as autoridades judaicas, colocaram Pilatos contra a parede. Ó, se você tirar esse cara, tipo assim, esse cara tá dizendo que é Deus, esse título é de César. Então quem se faz amigo dele se faz inimigo de César. Eles colocaram Pilatos contra César. E Pilatos teve que lavar suas mãos.
Como quem diz assim, eu estou julgando ele, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso aqui. Se amanhã ou depois der problema, é com vocês. E depois Pilatos manda botar lá, ele também, ele havia matado alguns outros, né? Tem um texto que fala ali que ele matou e juntou o sangue dos caras com o sacrifício deles mesmos, né? Os sacrifícios que estavam fazendo, sei lá. E ali, Pilatos era um cara que praticava o mal ali, né, cara? Ele era um cara que estava ali para fazer a justiça com as próprias mãos ali, né? Era o cara que estava naquela posição. Ele tentou tirar Jesus, porque ele viu a inocência de Jesus. Ele não ia julgar condenar um inocente, já era demais, já era um passar dos limites. E a esposa de Pilatos, ela sonhou que Jesus que não se envolva na causa desse justo, porque há muito me atormentou em sonhos, né? E ali a mulher falou para ele não se envolver. Jesus falou que nenhuma autoridade seria dada se não fosse do alto, né? Que quem mais teria mais gravidade é quem entregou nas mãos de Pilatos, né? Então, tipo assim, Pilatos tinha algum temor, né, cara? Aquilo ali já passaria dos limites. Uma pessoa que curou um monte de gente, porque Pilatos devia ter recebido todas as informações que o povo adorava, ou seja, aquele povo iria voltar-se contra Pilatos, se Pilatos fosse lá e o condenasse, né, diretamente, tomasse a responsabilidade, né? O sumo sacerdote, por sua vez, os sumos sacerdotes eram alguns indicados por Roma, né? O sumo sacerdote judeu era indicado por Roma, pelos romanos, pelo Império Romano. Então, você tem uma série de coisas ali que agravam. E ali Pilatos decide soltar um preso por ocasião da Páscoa. Soltar Barrabás era uma felicidade para os judeus, porque o Barrabás era um guerreiro e todo mundo esperava o Messias que lutasse contra os romanos. Então, se o cara está matando o romano, ele é bem-vindo, né? Como se fosse um libertador que escolhe fazer justiça com as próprias mãos. É um guerrilheiro da época, né? Então, não foi a vontade do povo que soltasse Barrabás, eles foram induzidos pelas autoridades. Você sabe muito bem que ali qualquer coisa te expulsavam da sinagoga e você perdia contato com toda a comunidade, né? Você ficava rejeitado. Então, havia um temor muito grande de serem expulsos da sinagoga. Então, se uma autoridade judaica te inquirisse a fazer algo, se você não fizesse, depois poderia ter retaliação, né? Pô, aquele dia eu mandei você lá gritar para soltar o cara, você não quis gritar, você não tá com a gente ou não tá, então pode meter o pé. Era uma coisa mais ou menos assim, né? Eram corruptos. Infelizmente, não todos, mas boa parte estavam corrompida. Haviam alguns, né, que não se corromperam. Os que não se corromperam tinham medo de seguir Jesus abertamente, né? Tinham medo de defendê-lo, né, abertamente, porque é muito estranho. Eles tinham discípulos, né? Os líderes, os mestres ali, tinham que zelar pelos seus discípulos, pelo aqueles que eles ensinavam, né? Eles tinham um privilégio na sinagoga, eles tinham pessoas que seguiam, né? Então o cara tinha que estar muito certo do que ele ia fazer, porque seguir Jesus naquela altura do campeonato era perder mesmo o lugar na sinagoga e passar a ser perseguido. Foi o que aconteceu com Paulo, né? Paulo de perseguidor passou a ser perseguido. Abandonou tudo. E fazer isso é uma coisa muito difícil. Porque você tem família, porque você tem, né? Imagina, fazer isso numa sociedade que está todo mundo sem entender, sem querer saber que tem o Messias. Os profetas, por que matavam os profetas? Porque quando o profeta começa a encher o saco, falar que vai vir maldição e você quer bênção, você não quer mais ouvir o cara, vai ficar perturbando aqui. Já não se ouvia mais a voz de Deus. Então o cara vinha, falava a verdade, era profeta de Deus e era morto. Simples assim. Tinha que ser calado. Por quê? Porque o profeta ia vir denunciando as cagadas da época. Foi o motivo da morte de João Batista. Denunciou lá que a mulher o Herodes tomou a mulher do próprio irmão lá e estava com ela. Simples assim. Profeticamente, ele se envolveu numa situação, foi inspirado a falar daquilo, né? E depois tu vê o Herodes todo perturbado lá,
que quando Jesus ressuscita, o cara achava que era João, que João tinha ressuscitado dos mortos. O cara teve que matar um amigo, né? Ele ouvia João. Quando foi pedido a cabeça dele numa bandeja, ele ficou triste, né? Mas ele deu a palavra, e aí? Ser amigo de pessoas do mal às vezes te custa a cabeça, hein? Cuidado. Isso é profético, né? Não é porque ele é teu amigo, se ele deu a palavra diante dos outros, você tá lascado. Então é melhor tu não ter esse tipo de amizade, né?